Nosso universo infinito está repleto de fenômenos estranhos e violentos que podem transportar a vida. Imagine portais cósmicos onde objetos podem desaparecer, ser lançados ou fugir para outro lugar no espaço ou no tempo. Eles são passagens para o limbo, na maioria. Você é rasgado em um buraco negro, transportado para outra parte do universo em um buraco de minhoca, ou destruído pelo jato de um buraco branco. Decolemos para o lado longínquo do universo, onde os cientistas procuram buracos negros, buracos brancos e buracos de minhoca. Eles são meras fantasias ou fatos científicos? O universo. Buracos cósmicos. O universo é uma cornucópia cósmica repleta de possibilidades. Imagine um transporte para qualquer ponto do cosmos. Não se trata de uma espaçonave, mas de um passeio por um buraco de minhoca. Um túnel teórico que forma atalhos no espaço e no tempo. Buracos de minhoca são como o metrô que usamos na cidade, no qual entramos em um buraco, passamos por um túnel e depois saímos na outra ponta por um outro buraco e atravessamos a cidade. A mesma coisa seria possível em um buraco de minhoca para atravessar os diferentes pontos do universo. O físico Clifford Johnson pesquisa a possibilidade da existência de buracos de minhoca. A diferença entre um buraco de minhoca e um metrô é que usaríamos o buraco de minhoca para percorrer uma distância maior do que faríamos se estivéssemos viajando no espaço que conhecemos. Na teoria, um buraco de minhoca tem uma garganta conectada a duas bocas, que se situam em locais diferentes no espaço. Um buraco de minhoca é ótimo por causa da velocidade da luz. Não podemos chegar até a galáxia Andrômeda em menos de aproximadamente uns 600 mil anos, nem viajando à velocidade da luz. Fico pensando que a próxima grande descoberta em astronomia será um buraco de minhoca. Não só porque são divertidos para pessoas como eu, mas porque eles podem nos levar a algum lugar onde não podemos chegar de outro modo. Gregory Benford reúne a ciência e a ficção do espaço exterior. Como físico e escritor de mais de 30 livros de ficção científica, ele viu teorias fantásticas se transformarem em realidade. Muitos querem saber se os buracos de minhoca existem ou se são outro construto matemático imaginado por Einstein, o gênio. A teoria da relatividade geral permite a existência de buracos de minhoca. Em 1930, Einstein e Nathan Rosen calcularam as equações de um túnel intergaláctico que ficou conhecido como a Ponte Einstein-Rosen. Um buraco de minhoca é uma solução das equações de Einstein para a relatividade geral que dizem como a gravidade funciona. Ele é hipotético e o que faz é conectar diferentes partes do espaço e do tempo. O buraco de minhoca matemático surgiu do estudo dos buracos negros. Um buraco negro é uma região do espaço com gravidade extremamente forte. Os objetos que se aproximarem dessa região não terão nenhuma possibilidade de escapar. Nada consegue sair de um buraco negro, nem mesmo a luz. Esta fonte invertida é uma analogia do que ocorre perto de um buraco negro. No fundo está a área interior do horizonte de evento, e a água que está caindo nela é análoga ao gás que poderia cair no buraco negro. Imagine que você é um peixe nadando nesta região. Depois de chegar à parte central, você não consegue mais voltar. Einstein não imaginou o buraco de minhoca como um meio para viagens espaciais. O buraco de minhoca é criado teoricamente em algum momento do tempo. Ele se abre e depois se fecha.
Se algo tentar atravessá-lo, será esmagado quando ele se fechar. Um buraco negro típico que descrevemos nas equações, estudamos, é instável, desaparece em um tempo incrivelmente curto. Então é preciso ter um modo de mantê-lo aberto. Nos anos 60, a instabilidade do buraco de minhoca foi descoberta. E o conceito deixou de ser pesquisado. Então, nos anos 90, foi lançado o filme Contato. O filme se baseava em um livro do famoso astrônomo Carl Sagan. E ele usava um buraco de minhoca para uma viagem espacial. O livro Contact e, posteriormente, o filme foram uma bela história de ficção, acessível a todos, nos quais se encontra um buraco de minhoca. Foi um bom modo de tornar as pessoas interessadas na ideia novamente. Essa era uma ideia teórica que nem era levada muito a sério por muitos físicos. Até que Carl Sagan tentou escrever esse livro do modo mais realista possível. E desde então, os físicos teóricos que estudam a teoria da relatividade geral consideram a viagem pelos buracos de minhoca. Os cientistas começaram a investigar se pode existir um buraco de minhoca que, ao contrário do descrito por Einstein, possa ser atravessado. Mas algo teria de impedir que o buraco se fechasse. É preciso estabilizar o buraco de minhoca. Ele não pode se fechar. Tem de ser mantido aberto. Isso requer algo chamado matéria negativa ou matéria exótica. Nunca vimos a matéria negativa. Ela teria propriedades antigravitacionais. E se um dia viermos a encontrar a matéria negativa, talvez ela seja a chave para estabilizar o buraco de minhoca. A ideia de um buraco de minhoca atravessável agradou os fãs de ficção científica. Ela também incentivou as pesquisas na comunidade científica. Esse buraco de minhoca atravessável criou muita sensação, porque talvez seja possível, algum dia, construir um metrô para outra galáxia. O termo buraco de minhoca veio de uma analogia com uma maçã. Queremos ir de uma parte da maçã para a outra parte. Se você fosse um bicho, poderia abrir caminho por dentro da maçã, fazendo um pequeno túnel e saindo do outro lado, e fica mais curto. Mas, ao contrário do bicho que come esta maçã, se estivéssemos em um buraco de minhoca no universo, não saberíamos que perigos existem no outro lado. O outro lado de um buraco de minhoca poderia estar em um ponto perigoso do universo, com fenômenos exóticos. Ou até mesmo no núcleo de uma estrela. Se encontrarmos um buraco de minhoca e se ele puder ser alcançado, com certeza mandaremos sondas automáticas programadas para retornar. Talvez possamos usar um cabo para o caso de algo acontecer e elas não poderem voltar. Os físicos não sabem se um buraco de minhoca acontece naturalmente no universo. Será que podem ser criados artificialmente? Uma possibilidade que os físicos imaginam que poderia permitir a construção de buracos de minhoca seria explodi-los do que se considera como o tecido do espaço-tempo, que poderia mesmo conter pequenos buracos de minhoca surgindo e desaparecendo por causa das leis da mecânica quântica. Os cientistas pensam que talvez buracos de minhoca atravessáveis possam ser esculpidos na espuma quântica, uma estrutura subatômica similar a bolhas, que pode existir por todo o universo em uma escala 1 bilhão de trilhões de vezes menor do que o núcleo de um átomo. É assim que se faria teoricamente, e isso é completamente inviável usando qualquer tecnologia que conhecemos, mas ao menos é algo que podemos imaginar. Os cientistas imaginam aplicações para um buraco de minhoca, caso seja possível localizar algum no espaço. Seria possível transportar turistas galácticos para pontos diferentes no tempo e também no espaço?
Para criar uma máquina do tempo ou um buraco de minhoca que nos levasse a uma galáxia distante, seria preciso ter a física de uma civilização avançada, uma civilização que esteja milhões de anos além da nossa. As máquinas do tempo atraem o público aos cinemas há mais de 50 anos. Senhores, eu estou falando sobre a viagem através do tempo, em uma máquina construída com esse objetivo. Um buraco de minhoca poderia ser um caminho? O buraco de minhoca pode nos tornar capazes de viajar para outra galáxia só andando 1,5 metros em um buraco de minhoca ou até ir para um outro tempo. O uso de um buraco de minhoca como máquina do tempo traz outras questões. No futuro distante, os terráqueos poderão voltar ao passado para mudar a história? Ideias científicas que hoje são consideradas fantasiosas, um dia podem se tornar aceitas, como o fato de a Terra ser redonda. As leis da física permitem a existência de buracos de minhocas, túneis que criam atalhos no espaço e no tempo. Será que esses metrôs cósmicos poderiam ser transformados em máquinas do tempo? A teoria da relatividade geral de Einstein revela que é possível viajar no tempo para o futuro. O tempo é percebido de modo diferente, dependendo de onde estamos no universo e de como nos movemos. Objetos que se movem quase à velocidade da luz envelhecem menos que objetos parados. E os objetos próximos a um corpo gravitacional envelhecem mais lentamente que os objetos distantes. Os relógios movem-se a velocidades diferentes em campos gravitacionais diferentes. Quanto mais forte o campo gravitacional, mais lentamente passa o tempo em comparação a alguém que estivesse no espaço onde não há campo gravitacional. Na superfície da Terra, os relógios andam um pouco mais devagar do que relógios nos céus. Um exemplo disso é que os relógios no GPS, o sistema de satélites, andam um pouco mais depressa do que os relógios aqui na Terra, porque estão em um campo gravitacional mais fraco. Os cientistas e engenheiros que planejam o GPS têm de levar em conta essa diferença nos relógios. Se essa correção não fosse feita, o GPS do seu carro não funcionaria e, em vez de ir de Los Angeles a Nova York, você acabaria em Massachusetts. A viagem para o futuro foi testada com relógios atômicos exatos. Os cientistas colocaram um relógio no solo e o outro em um foguete na órbita da Terra. Os dois foram comparados por meio de sinais de rádio entre o foguete e o solo. O relógio no foguete andava mais depressa. Aqui na Terra, meu relógio está andando mais devagar em comparação com o de alguém em uma nave espacial em algum lugar longe da Terra. O relógio na nave anda mais depressa e eles chegam primeiro no futuro. Os físicos estudaram a possibilidade de um buraco de minhoca tornar possível a viagem não só para o futuro, mas também para o passado. Se houvesse um buraco de minhoca com uma boca perto da Terra e outra no centro da galáxia, a velocidade de fluxo de tempo seria diferente em cada boca. E também no universo externo. Mas se olhássemos diretamente no buraco de minhoca, o fluxo do tempo pareceria igual. Essa diferença nas velocidades relativas, vistas externamente e vistas no interior do buraco de minhoca, é que poderia convertê-lo em uma máquina do tempo.
Isso significa que, ao entrar em um buraco de minhoca, poderíamos partir hoje e sair do outro lado centenas ou milhares de anos no passado. O buraco de minhoca pode nos tornar capazes até de viajar para outra galáxia. Ou até mesmo para outro tempo. É possível que venhamos a usar um buraco de minhoca de um tipo determinado, até para transportar informações ao passado ou pessoas para trás no tempo. Mas a viagem de volta ao passado cria paradoxos perturbadores. Seria possível viajar ao passado e mudar a história? Um dos problemas de viajar para trás no tempo é que isso produz vários paradoxos. O mais famoso deles é o paradoxo do avô. Se eu tiver uma máquina do tempo, eu posso voltar no tempo e matar meu avô, que nunca seria pai do meu pai, que não me teria, e assim eu não teria nascido. Isso significa que eu não teria conseguido ir ao passado para começar. Digamos que você volte ao passado. Conheça sua mãe adolescente e ela se apaixone por você. Então, como você poderia nascer se sua mãe rejeitar seu pai e se apaixonar por você? Os problemas práticos são enormes. Mas se algum dia alguém bater à sua porta e disser que a sua bisneta, uma mulher do futuro que voltou ao passado para encontrar seu ilustre ancestral, não bata a porta. Talvez no futuro, nossos descendentes tenham a possibilidade de viajar no tempo e talvez algum dia possam vir tocar a campainha. A viagem ao passado provocou muitas hipóteses de ficção científica. Se essa máquina pode fazer o que você diz, destrua antes que ela o destrua! Se as leis da física permitem buracos de minhoca, como elas lidam com o risco de mudar a história? Uma possibilidade é que a lei da física permita que você viaje para trás no tempo, desde que isso mantenha um universo autocoerente e que, em certo sentido, a história não seja mudada. Não se pode voltar ao passado e mudar coisas que impediriam que você fosse criado, para começar, por exemplo, como no paradoxo do avô. Por enquanto, a viagem no tempo por um buraco de minhoca é apenas especulação. E alguns cientistas pensam que essa tentativa poderia destruir o buraco de minhoca. O que acontece quando se tenta transformar um buraco de minhoca em uma máquina do tempo é que assim que ele se conecta a diferentes tempos, obtém-se um acúmulo de radiação tão intensa que destrói o buraco de minhoca, impedindo que se crie uma máquina do tempo. Isso parece ser um sinal de que talvez exista um modo de a natureza se proteger com as leis da física, impedindo os paradoxos e as coisas estranhas que as máquinas do tempo nos sugerem. A viagem pelo buraco de minhoca é improvável porque teríamos de saber muito sobre o buraco de minhoca para que ele não fizesse coisas desagradáveis como transformar você em uma grande bola de gás, pois as forças gravitacionais que sustentam o buraco de minhoca são certamente muito extremas. A ideia de um buraco de minhoca não é algo que possamos considerar impossível. Seria absurdo dizer que nunca faremos isso, porque estamos lidando com forças, energias e conhecimento que se encontram além de nosso domínio atual. Com o buraco de minhoca, existe outro fenômeno que ainda não foi descoberto, mas cuja existência é deduzida pela teoria da relatividade geral de Einstein. Chama-se o buraco branco. Enquanto um buraco negro é um objeto no qual as coisas caem e desaparecem como um ralo de pia, um buraco branco age do modo oposto. As coisas saem dele. As coisas saem como se ele fosse uma fonte. Um buraco branco é como um unicórnio, um animal exótico que nunca chegou a ser visto. Um buraco branco é muito similar a um buraco negro, mas se move ao contrário, como um filme projetado para trás. Em vez da matéria cair no horizonte de evento e nunca mais sair,
a matéria cai para fora do buraco negro. Então é um buraco negro em reversão no tempo. Como sabemos agora, existem buracos negros em nosso universo. E então podemos imaginar se não acontece a mesma coisa com os buracos brancos. Por exemplo, quando os quasares foram descobertos, pensamos que fossem buracos brancos. Por que isso? Porque eles pareciam produzir uma grande quantidade de energia. Agora sabemos que não é assim, pois os quasares são alimentados por buracos negros. Existe uma teoria que diz que tudo que pode existir tem que existir em algum lugar. E se adotarmos essa linha de pensamento, então temos que admitir que os buracos brancos devem existir em algum lugar. Os físicos especulam que os buracos brancos podem ter sido um elemento importante nos primeiros estágios do universo. E talvez na própria formação do universo. O universo, buracos cósmicos. Quando se tenta resolver alguns mistérios do universo, as respostas podem ser preto no branco. O universo começou com o Big Bang, uma bola de fogo de matéria e energia em expansão, que no princípio estava comprimida em um ponto subatômico chamado de singularidade. Uma singularidade é uma região onde a gravidade é imensamente forte. A singularidade do Big Bang deu origem a todo o universo, composto por espaço, tempo e a matéria que o preenche. O buraco branco é um tipo similar de singularidade. Ele é um objeto teórico, deduzido a partir da teoria da gravidade de Einstein. E, em essência, é um buraco negro invertido. Como é um ponto de singularidade de onde a matéria é ejetada, alguns cientistas especulam se o universo teria sido criado a partir de um buraco branco. Essa ideia descreve o universo como um grande buraco branco de onde houve o surgimento de uma singularidade inicial. Esse pensamento criativo é um dentre muitos que explicam como o universo começou e como o Big Bang aconteceu. Pense um pouco. Um buraco branco emite matéria, em vez de engoli-la. Mas o Big Bang não é a mesma coisa? Um pequeno ponto quântico que se expande e expele matéria? Então talvez o buraco branco possa ser a história de nosso universo. Uma sonda da NASA, chamada WMAP, está medindo a radiação deixada pelo início do universo. Os estudos da radiação cósmica de micro-ondas de fundo confirmaram que o universo começou com um crescimento breve e colossal, denominado inflação. Inflação essa que precedeu a fase de expansão. Alguns cientistas questionam se um buraco branco poderia ter sido o responsável por esse crescimento. A evidência que vem de nossos satélites espaciais como a WMAP, que orbitam a Terra nesse momento, é coerente com a ideia de um multiuniverso. O multiuniverso consiste de muitos universos que são como bolhas de espuma que flutuam em uma banheira. Em um banho de espuma, as bolhas surgem, se desmancham e novas bolhas surgem. Em outras palavras, Big Bangs podem estar acontecendo o tempo todo. Talvez cada Big Bang comece com um buraco branco que depois se expande rapidamente, criando um novo universo. Ainda não se provou a existência de universos múltiplos, nem se nasceram de buracos brancos. Mas os cientistas demonstraram que os buracos brancos, embora teoricamente possíveis, são muito instáveis. Eles não se mantêm e desmoronam, formando buracos negros. Possivelmente os buracos brancos tiveram um papel, talvez tenham se formado por um breve período, mas como são instáveis, desmoronaram. Mesmo no curto período em que se formaram, podem ter deixado marcas importantes no futuro do universo. Não sabemos se foi assim, mas isso é possível.
Buracos brancos são belos produtos de imaginação, mas não creio que existam. Eles são objetos totalmente teóricos, mas os buracos negros já foram assim também. Não se tem certeza se os buracos brancos existiram no início do universo. Mas uma coisa é certa: os buracos negros não são mais ficção científica. Agora, eles são fatos. Os cientistas concordam que esses vórtices nasceram da morte de estrelas imensas. Quando uma estrela enorme fica sem combustível, ela é incapaz de suportar sua própria força gravitacional. Então ela desmorona e forma um buraco negro. Os buracos negros agitam a evolução do universo. Eles podem devorar matéria, expeli-la, reformar e reorganizar áreas do universo, talvez parte de uma galáxia, instalar-se no centro ou começar um show. Eles são muito fortes, movem-se e não podem ser parados. Os buracos negros são difíceis de detectar por serem negros, mas podem ser observados ao interagir com algo no espaço, como gás em queda, que se aquece e brilha em raio-x. Antes, os buracos negros eram considerados impossíveis. Temos algo chamado fator risada na física. As pessoas costumavam rir sempre que se falava sobre buracos negros. Mas agora, vemos centenas de belas fotos de buracos negros. Existem pelo menos 2 tipos de buracos negros. Um é o buraco negro de massa estelar, com 3 a 30 vezes a massa do Sol. Estima-se que existam 100 milhões na nossa galáxia, a Via Láctea, e números similares nas outras galáxias. O outro tipo é o buraco negro supermassivo, que tem milhões de vezes mais massa que o Sol. Os cientistas creem que esse monstro enorme situa-se no centro das grandes galáxias. Um deles está na Via Láctea. Quer sejam de massa estelar ou supermassivos, todos os buracos negros são canibais cósmicos. Um buraco negro é uma armadilha cósmica gigante. Tudo entra, mas nada sai. Uma viagem até um buraco negro seria fantástica e quase psicodélica. Seria como ter uma experiência de quase morte. À medida que se aproximasse do buraco negro, as forças iriam esticar seu corpo, de modo que a parte superior e a inferior de seu corpo vivenciariam forças gravitacionais diferentes e você ficaria como um espaguete. Por fim, até os átomos de seu corpo seriam esticados e se romperiam. No caso de um buraco negro supermassivo, o processo de esticamento é um pouco diferente. A pessoa que estivesse caindo não seria esticada até passar pelo horizonte de evento, e o motivo disso é que as forças de atração que iriam esticá-la não seriam tão fortes quando ela chegasse perto da singularidade. Então, a pessoa que estivesse caindo teria alguns momentos de consciência de estar em um buraco negro e poderia se maravilhar com a ideia antes de chegar à singularidade e ser destroçada. Se um buraco negro não bastar, experimente 2 buracos negros duelando pelo domínio. O universo, buracos cósmicos. Na vastidão do espaço, os buracos negros às vezes formam pares. Isso pode parecer um tipo de namoro cósmico, mas essas uniões não são nem um pouco harmoniosas. Ao se aproximar, os 2 buracos negros ficam presos à gravidade um do outro e giram como se fossem derviches. Esses buracos negros duplos acabam por colidir e se unir.
Acreditamos que as colisões entre buracos negros sejam muito comuns. Eles estão na órbita um do outro, depois fazem uma espiral para dentro e, em algum ponto, eles se unem. E essa união cria uma grande perturbação no espaço e tempo. Se tiver dois objetos que estejam curvando muito espaço a seu redor e eles se fundirem em um só, será criada uma ondulação, uma onda que se move, levando energia consigo. Geralmente, ao colidir, os buracos negros criam vibrações intensas denominadas ondas gravitacionais, que se espalham pelo tecido do espaço e tempo. Essas ondulações são como as ondas que vemos na superfície de um lago se jogarmos uma pedra na água. Isso cria uma perturbação e então vemos as ondas levando a perturbação até pontos mais distantes do lago. No passado, era impossível identificar essas colisões. Agora, os cientistas criaram detectores de ondas gravitacionais que rastreiam as vibrações e podem identificá-las na hora. LIGO é um observatório terrestre que investiga ondas gravitacionais provocadas por colisões de buracos negros de massa estelar. Buracos que têm algumas vezes a massa do Sol. O sistema usa lasers para medir o movimento de espelhos suspensos em suportes elevados. Quando dois buracos negros se fundem, eles liberam essas ondas gravitacionais, essas ondulações na forma do espaço. E conforme as ondas passam por esses gigantescos aparelhos, elas alteram muito levemente a distância entre os detectores e os detectores podem, então, monitorar e ver essa mudança na distância. E isso é a assinatura de uma onda gravitacional que passa. No futuro, LISA, uma missão conjunta da NASA e da Agência Espacial Europeia, poderá detectar ondas de colisões que envolvam buracos negros supermassivos. Essas colisões ocorrem depois da fusão de duas galáxias, quando seus buracos negros vão para o centro da nova galáxia e se encontram. E se colisões de dois buracos negros supermassivos já assustam, imaginem as de 3. Em janeiro de 2007, satélites americanos e europeus observaram 3 buracos negros a 10 bilhões de anos-luz na constelação de Virgem. Na verdade, estes são 3 quasares, objetos luminosos alimentados por buracos negros supermassivos situados no centro das galáxias. Os 3 estão bem próximos. Há apenas 100 mil anos-luz um do outro, o que corresponde à largura da Via Láctea. É muito provável que os 3 se envolvam em uma fusão violenta. Se 3 grandes buracos negros se aproximarem porque 2 grandes galáxias espirais ou elípticas colidirem entre si, então será como uma loteria e 2 deles podem vencer o jogo e jogar o outro para fora. A interação gravitacional entre 3 corpos pode causar a expulsão de um dos buracos negros supermassivos do sistema. E aí sobrará um par supermassivo que acabará por se unir. O buraco negro supermassivo que é expelido, em geral, tem velocidade suficiente para não carregar estrelas consigo e se transforma em um buraco negro solitário e está por sua conta e risco. A ciência moderna continua a revelar o mistério dos buracos negros, mas uma pergunta ainda permanece. A maior questão em toda a física dos buracos negros é o que existe do outro lado de um buraco negro. O que acontecerá se você jogar uma enciclopédia em um buraco negro? Toda a informação se perderá, não sabemos ao certo.
Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein, nada pode sair de um buraco negro. Mas se um buraco negro for muito pequeno, as leis da mecânica quântica se mesclam com as leis da relatividade geral. A mecânica quântica rege o mundo microscópico, onde estão os elétrons, nêutrons e outras partículas subatômicas. A relatividade geral rege o mundo em que a gravidade domina, onde estão os planetas, estrelas e galáxias. Quando aplicamos a teoria quântica aos buracos negros, descobrimos que eles não são objetos completamente inertes que só engolem coisas e dos quais nada sai. Eles, na verdade, cintilam. Os buracos negros que cintilam são chamados de mini-buracos negros, pois são muito menores do que os de massa estelar e os supermassivos. O famoso físico Stephen Hawking afirmou que, se os mini-buracos negros existirem, eles têm de emitir radiação, que foi chamada radiação de Hawking. Acredita-se que essa radiação faz com que o mini-buraco negro evapore e talvez desapareça. Hawking apresentou provas matemáticas de que, quando um mini-buraco negro se forma e evapora, parte da informação nele contida se perde. Essa previsão provocou uma tempestade entre os físicos, porque a teoria quântica afirma que a informação nunca pode ser totalmente destruída. Essencialmente, existem dois campos. Os que acreditam que os cálculos de Hawking estão corretos e os que pensam que os cálculos de Hawking precisam ser refinados. A teoria das cordas e outras teorias parecem sugerir que a informação é realmente preservada. Ela só é expressa muito sutilmente. Na minha opinião, a questão do que acontece com a informação que entra no buraco negro não está esclarecida. A composição química dos objetos que caíram no buraco negro e outros aspectos deles, a cor, a temperatura, etc., etc. Realmente não sabemos o que acontece com essa informação. Parece improvável que os cientistas possam entrar em um buraco negro e voltar para relatar suas descobertas. Mas um grupo internacional de cientistas pode estar a um passo de fabricar mini-buracos negros aqui mesmo na Terra. O universo, buracos cósmicos. Atualmente, os cientistas estão ampliando os limites da pesquisa cósmica. Se os buracos negros naturais não o assustam, que tal uma fábrica de buracos negros? Na Suíça, em um laboratório de física chamado CERN, os cientistas construíram o Grande Colisor de Hadrons, o experimento mais complexo já construído. Ele é um acelerador de partículas com 27 km de comprimento e peso igual ao de 5 jumbos. Ele pode esmagar partículas subatômicas para replicar as energias que existiam microsegundos depois do Big Bang. Esse colisor de partículas foi projetado e construído para estudar questões importantes da física de partículas. Ele reunirá tanta energia que, se os físicos estiverem certos sobre seu funcionamento, será possível criar minúsculos buracos negros. Talvez possamos conseguir ver buracos negros microscópicos formando-se nessas colisões de alta energia, e talvez possamos estudá-los. Eles evaporariam rapidamente. Seríamos capazes de estudar os produtos de sua decomposição e entender a física da gravidade quântica no laboratório, o que é algo que nunca sonhamos poder fazer na vida. Mas a possibilidade de fabricar mini-buracos negros provocou suspeitas e medo. Será que poderiam fugir à gravidade da Terra e devorar o planeta?
Raios cósmicos do espaço exterior atingem a Terra o tempo todo, talvez com mais energia do que esses mini buracos negros. Então, esses mini buracos negros são inofensivos. Eles não vão devorar a Terra, nem são um equipamento do apocalipse. O medo dos mini buracos negros também atingiu os Estados Unidos. Em Brookhaven, Nova York, está ocorrendo um experimento com um colisor menor. O colisor de íons pesados relativísticos, ou RHIC, é um tubo subterrâneo onde átomos de ouro colidem a 99,9% da velocidade da luz. Quando o experimento começou em 2000, vazou a notícia de que essas colisões criavam buracos negros. O laboratório, que é muito responsável, achou que era preciso responder a isso e tranquilizar as pessoas. Então, reuniu um grupo para avaliar isso e o grupo descobriu que essas colisões aconteciam no espaço sem criar problemas. Teoricamente, produzimos condições nesses impactos que devem matematicamente ter alguma semelhança com a teoria dos buracos negros, mas na prática estamos totalmente seguros. Não há como um buraco negro perigoso ser criado aqui no RHIC. Bom, o RHIC certamente não pode criar qualquer buraco negro. Não há massa suficiente no que está sendo criado aqui, em muitas ordens de magnitude. Embora o RHIC não possa criar mini buracos negros, os cientistas podem examinar essas colisões de partículas para aprender sobre os primeiros microsegundos que se seguiram ao Big Bang. Podemos usar esse conhecimento para obter uma melhor compreensão sobre o que aconteceu logo depois do Big Bang, inclusive a possibilidade da formação de um buraco negro primordial. Os experimentos de colisão de partículas na Suíça e nos Estados Unidos não produzem buracos negros perigosos. Mas podem trazer pistas importantes sobre o destino da informação em um mini buraco negro e sobre o início do universo. Eles criam um laboratório para vermos até onde podemos levar a teoria de Einstein, até que ela seja ultrapassada e as equações desabem. E é por isso que pensamos que os mini buracos negros podem ser a chave para irmos além de Einstein. Os físicos continuarão a sondar os mistérios dos buracos negros e permanecerão atentos a qualquer sinal de buracos de minhoca e de buracos brancos. A busca pela próxima fronteira continua. Todos esses tipos de buracos são passagens para o limbo, principalmente. Nenhum deles é um local em que se queira passar as férias de verão. E essas passagens são muito difíceis de encontrar. É difícil observar esses objetos no universo. E só temos certeza da existência de um deles, o buraco negro. Os outros são totalmente hipotéticos. Eles são os unicórnios da astronomia. Existem vários casos na história da ciência em que uma ideia, ou mesmo uma solução de uma equação, parecia só um artefato de nossa imaginação. E, na verdade, era algo real. Foi assim com os buracos negros. Talvez buracos brancos e buracos de minhoca tenham um papel ainda desconhecido na natureza.